Às vezes o silêncio de Deus parece sepultar nossos sonhos, não é mesmo? A gente ora, a gente espera, e a única resposta que recebe é o silêncio. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se for preparação? Hoje vamos mergulhar na história de um jovem que viveu exatamente isso. A história de José, o sonhador que foi esquecido. Ou talvez, o escolhido que estava sendo preparado em segredo. Vamos voltar no tempo. José era apenas um menino, mas dentro dele havia um presente extraordinário. Um dom que infelizmente provocava inveja. Ele sonhava, e não eram sonhos comuns, como os que a gente tem depois de comer demais. Eram mensagens do céu, visões do futuro. Certo dia ele chegou para os irmãos e, com toda a inocência, contou: "Eu sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. E do repente, o feixe de vocês se curvava diante do meu imagem na cena. Já não era a primeira vez." Em outra noite ele disse: "Eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas, todos se inclinavam diante de mim." O que para José era uma revelação divina, uma janela para o futuro. Para os irmãs, soou como pura provocação. O menino que sonhava com estrelas se tornou o alvo do ódio. O ciúme cresceu tanto que um dia eles tomaram uma decisão terrível. Decidiram apagar o sonho e o sonhador. Pegaram o próprio irmão, o jogaram em uma cova vazia um pouco escuro e o venderam como se fosse um objeto, um escravo. O sonho, aparentemente, tinha virado um pesadelo. José partiu para o Egito, despojado de sua túnica colorida, o símbolo do amor de seu pai. Humilhado, traído por seu próprio sangue. E no coração, um grito silencioso que ecoava no vazio: "Por que, Senhor? Onde tu estás?" Mas o céu não respondia. O silêncio era a única companhia em sua jornada de dor. E é nesse silêncio que muitas vezes nossa fé é testada ao limite. Chegando ao Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial de alto escalão do faraó. E mesmo ali, como escravo, algo diferente acontecia. José não se entregou à amargura. Ele serviu com fidelidade, com integridade. A Bíblia diz que tudo o que ele fazia prosperava porque Deus estava com ele. Sua vida, mesmo na escravidão, brilhava com a presença divina. Mas essa luz, que deveria inspirar, acabou incomodando. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. E como ele se recusou a trair a confiança de seu senhor e a pecar contra Deus, ela o acusou injustamente. E assim, o sonhador, que já era escravo, foi lançado na prisão como um criminoso. Agora, o sonhador estava atrás das grades, sozinho, esquecido no calabouço mais sombrio do Egito. Se a história terminasse aqui, seria uma tragédia. Parece o fim, não é? O fundo do poço. Mas José não sabia que cada dia naquele lugar, cada momento de silêncio de Deus, estava moldando nele um coração de governante. O processo era doloroso, mas o propósito era gigante. Pense nisso. O mundo lhe tirou a túnica, símbolo de seu status, mas não conseguiu arrancar sua essência. Sua fé. Podiam trancar seu corpo naquela cela fria, mas não podiam aprisionar o propósito que Deus tinha para ele. Anos se passaram, longos e silenciosos anos, até que um dia uma notícia atravessou os muros da prisão. O faraó, o homem mais poderoso da terra, teve 2 sonhos perturbadores. E ninguém no reino conseguia interpretá-los. De repente, a porta da cela se abriu. Alguém se lembrou do hebreu que interpretava sonhos, Shamaran Huzei, e lá estava ele, tirado da sujeira da prisão, levado às pressas para o palácio. Diante do trono mais poderoso do mundo, todos os olhos sobre ele. O faraó conta seus sonhos. E a primeira coisa que José diz é de uma humildade impressionante: "Não sou eu quem interpreta, mas Deus dará resposta de paz ao faraó." Naquela manhã, José era um prisioneiro esquecido. Naquela noite, ele era o governador de todo o Egito. O escravo se tornou a voz que salvaria nações inteiras da fome. O silêncio de Deus foi quebrado com um trovão, mas o maior teste de seu coração ainda estava por vir. A fome, exatamente como José previu, se espalhou por toda a terra. E um dia, adivinhem quem chegou ao Egito em busca de pão? Seus irmãos. Os mesmos que o venderam. Eles se curvaram diante dele, sem fazer a menor ideia de quem ele era. Mas José os reconheceu. Naquele momento, o tempo parou. O coração pulsava forte no peito. Os traidores estavam ali ajoelhados, vulneráveis, diante do traído. O sonho da infância se cumpria diante de seus olhos. José tinha todo o poder para se vingar. Ilei poderia o esmagá-los, humilhá-los, faz-los pagar por cada lágrima. Mas ele escolheu algo infinitamente maior: o perdão. Depois de testar seus corações, ele não aguentou mais. Com lágrimas rolando pelo rosto, ele revelou sua identidade e disse as palavras que ecoam até hoje: "Não tenham medo. Não se culpem por terem me vendido para cá. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para preservar a vida de muita gente."
Que perspectiva, que maturidade! O menino que foi rejeitado se tornou o salvador de sua própria família e de muitos povos. O filho esquecido se tornou uma lembrança eterna de fidelidade e graça. E a sua história, a história de como Deus usa até mesmo as piores situações para cumprir seus planos. Ikoa Eight Hold, nos dando esperança. Talvez você que está me ouvindo agora também se sinta atraído. Talvez esteja vivendo preso em alguma injustiça, em uma situação que parece não ter saída. Ou talvez os sonhos que Deus um dia colocou no seu coração pareçam mortos e sepultados. A história de José é para você. Lembre-se, quando Deus está escrevendo a nossa história, até as lágrimas de dor se transformam em capítulos de vitória. O silêncio dele não é abandono, é o tempo necessário para forjar o nosso caráter. José não foi apenas o sonhador. José foi o sonho de Deus. Em ação, confie no processo. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Deixe seu comentário aqui embaixo, me contando como Deus já transformou uma situação difícil em algo bom na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.